Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, eu quero cumprimentar vocês com a doce paz do Senhor Jesus e dizer que estamos dando continuidade nos nossos estudos, cujo tema geral neste momento é estudos bíblicos do Natal de Cristo. Então, nós estamos desenvolvendo uma série de temas que têm a ver com o Natal e que possam tornar o nosso Natal mais repleto de significado e de legitimidade ao celebrar. Então, eu espero que essas lições estejam te ajudando. Nós já estamos hoje na nossa terceira lição, estejam edificando e enriquecendo a sua alma, o seu coração e fortalecendo a sua fé. O tema de hoje é o que podemos aprender com José, pai de Jesus. Na semana passada, nós vimos quem foi Maria de Nazaré e eu espero que essa lição tenha te enriquecido muito. Se você ainda não viu, você pode ver as duas lições anteriores no YouTube. E hoje nós vamos desenvolver esse tema, o que podemos aprender com José, pai de Jesus. E o texto básico para a nossa lição se encontra no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, nos versículos de 18 a 25. O mesmo texto que nós lemos no domingo passado, com referências a Maria de Nazaré, porque eles estão na mesma história e no mesmo contexto. Mas eu creio que hoje nós podemos sim ser enriquecidos com o exemplo deste personagem tão maravilhoso da história do Natal de Cristo, que foi José de Nazaré, esposo de Maria e considerado pai de Jesus. Para que essa lição tenha realmente o efeito desejado e fale ao seu coração, nós vamos orar e pedir a Deus que abençoe o nosso estudo. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é um Pai de bondade, misericórdia, de perdão, de justiça e principalmente de amor. E nesta manhã nós clamamos a Ti, para que todos que estão reservando um tempinho para acompanhar os nossos estudos, possam ser edificados pela Tua Palavra, fortalecidos na fé, aumentados em amor, que os corações se dilatem para absorver o exemplo tão maravilhoso de José de Nazaré. Abençoe o nosso tempo de estudo, seja em que momento que ele for visto, por quem ele for visto, o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto básico se encontra em Mateus, capítulo 1, de 18 a 25, e diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs
o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe na reflexão sobre esta palavra, este trecho das Escrituras. E o versículo-chave que nós reservamos para hoje está no Evangelho de João, no capítulo 6, na primeira parte do versículo 42. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Então, queridos, nós temos pela frente um momento muito gostoso de refletirmos, né, sobre quem foi José e a importância dele na história do Natal. Segundo o historiador, filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tudo o que nós sabemos a respeito de José se baseia em 3 tipos de fonte: os evangelhos, que falam dele, o material que nós chamamos de textos apócrifos e a tradição. Juntando tudo isso, nós temos alguma informação a respeito da pessoa de José. Essa designação de José, o carpinteiro, nós sempre estamos nos referindo a José, marido de Maria, mãe de Jesus Cristo. Se faltam palavras a respeito de José, nos textos chamados canônicos, há informações importantes que pesquisadores coletaram nos textos chamados apócrifos, relatos sobre o período de Jesus que foram redigidos nos primeiros séculos da Era Comum e acabaram não sendo reconhecidos como textos basilares do cristianismo. Ele aparece logo no início dos evangelhos de Mateus e de Lucas, na descrição do nascimento de Jesus, com uma completa genealogia, né, nesses textos. Então, muito interessante. Olha o que nós vamos inferir a respeito da pessoa de José. Mas, depois dessa introdução, fica-se com uma certa desilusão, porque além dessas passagens relacionadas com o nascimento de Jesus, José só volta a aparecer uma segunda vez quando Jesus já tinha 12 anos de idade e nunca mais ele é mencionado nos textos canônicos da Bíblia. Olha, com pouco material tem registrado nas Escrituras Sagradas. Nos textos de Mateus 1, que nós lemos, né, de 1 a 18, aliás, nós lemos do 18 a 25, mas o texto anterior, de 1 a 17, onde temos a genealogia desde Abraão até José, pai de Jesus, e em Lucas 3, de 23 a 38, onde temos a mesma genealogia, mas em sentido contrário, desde José até Adão, nós podemos afirmar que é bem conhecida a origem de José. Mas parece-me difícil acreditar 100% nas duas genealogias, quando há algumas diferenças na parte em que seria de esperar uma perfeita sobreposição de informação. Portanto, os historiadores chegam à conclusão que as informações de Mateus e de Lucas são coincidentes, mas que as de Mateus se refere à genealogia de José propriamente e de Lucas à genealogia de Maria. A gente que é estudioso da palavra muitas vezes quer fazer uma comparação entre essas duas genealogias, sendo que uma começa em Abraão e chega até José, a outra começa de José e volta, chega até Adão. Mas tem certos momentos que elas não vão estar, vamos dizer assim, batendo. Mas é onde a gente chega a esta conclusão, os estudiosos a respeito disso, que a primeira, em Mateus, se trata da genealogia de José e a segunda, referente à genealogia de Maria. Lucas 2,4 confirma que José era da tribo de Judá, a mesma tribo do rei Davi, pois ele teve de ir de Nazaré, na Galileia, a Belém, na Judeia, cidade dos seus antepassados, para o recenseamento ordenado pelas autoridades romanas. Se José era da tribo de Judá, por que emigrou da Judeia, terra dos seus antepassados, onde poderia ter terrenos, para a Galileia, território de outra tribo, onde ele não poderia possuir propriedades? São perguntas que a gente fica se fazendo. Acho que a resposta, diz esse historiador, está na sua profissão. Um carpinteiro necessita de madeira para trabalhar, mas a construção civil da época era geralmente de pedra. Nós vamos ver isso em um site chamado estudosbíblicos.net. Você vai ver muito mais detalhes. Outra coisa, é impensável
segundo ele, que José fosse o velhinho que andava agarrado no seu cajado, como nos mostram muitas imagens de cartão de Natal, de filmes, né? Fruto da devoção dos crentes com a intenção de comprovar a virgindade perpétua de Maria, pois esse respeitável velhinho dessas imagens nunca poderia ser o verdadeiro José, o carpinteiro dessa época. Pelo contrário, a profissão de carpinteiro leva-nos a imaginar um homem jovem ou no máximo de meia idade, de grande estatura, músculos poderosos, mas também capacidade intelectual, pois ele era, na época, o arquiteto e o engenheiro dos seus trabalhos. E nós nos baseamos também muito nos textos de Daniel Conegero, do site Estilo da Oração, que eu admiro muito, e ele nos diz o seguinte: José de Nazaré foi marido de Maria, mãe de Jesus. Algumas vezes ele é chamado de José, pai de Jesus, porque ele agia legalmente como pai para Jesus. Inclusive, os judeus da época consideravam Jesus como filho de José, como nós vimos aí no nosso versículo-chave. Né? Tem Lucas 3, 23, 4, 22 e em João 1, 45 e 6, 42. Os seus contemporâneos, os seus conterrâneos ali reconheciam José como pai de Jesus. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Isso está lá em Lucas 3, 23. Era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Aí começa a mencionar toda a antecedência de José. Depois, em Lucas 4, 22, diz assim: todos davam testemunho dele, Jesus, e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Lá em João 1,45, há um versículo que diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Depois em João 6,42, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz: desci do céu? Então são alguns versículos que fazem referência ao nosso personagem de hoje, José, o carpinteiro, José de Nazaré, José, marido de Maria. Como eu disse, então, são bem poucas as informações sobre a vida de José. Sabe-se que ele era um descendente legítimo da casa do rei Davi, como eu mencionei. Isso fica claro na genealogia de Jesus apresentado lá no Mateus capítulo 1. E, reafirmando a genealogia presente no Evangelho de Lucas, possivelmente não é a de José, mas a de Maria. E, de qualquer forma, ambos os evangelhos demonstram claramente que Jesus não era filho de José, filho biológico de José. Mesmo em sua genealogia registrada em Mateus, o escritor enfatizou essa questão ao destacar que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então aqui releva a figura de Maria, está em Mateus 1,16. Então, como eu disse, também José era um carpinteiro que vivia em Nazaré, uma pequena aldeia na região da Baixa Galileia. Ele já aparece no relato bíblico como noivo de Maria, uma virgem que morava no mesmo vilarejo. Dos 4 evangelhos, José não é mencionado apenas no Evangelho de Marcos. Ele recebe maior destaque no Evangelho de Mateus. O evangelista, inclusive, registra a revelação dada a José quando o anjo do Senhor lhe falou em sonho. Está no nosso texto básico, né? O anjo falando a José que não temesse receber Maria como sua esposa e o que estava acontecendo com Maria. Né? O que nela estava gerado era do Espírito Santo. Mas qual seria a dificuldade de José, então, em aceitar Maria? Para nós é muito óbvio nos dias atuais. Mas Maria ficou grávida num período em que ela já era noiva de José, ela já estava desposada, né, com José, mas antes de ter tido qualquer relação com ele. Esse noivado significava um compromisso matrimonial. A gente sabe que naquela época não havia os cartórios e registros civis, né? Mas a palavra empenhada pelas famílias era um compromisso muito sério. No entanto, esse noivado, que hoje aos nossos olhos seria um compromisso informal, né? Ou
com menos peso do que daquela época, era muito mais sério do que a noção, né, que nós temos hoje sobre um compromisso dessa natureza. Tal cerimônia consistia no ato dos noivos jurarem fidelidade mútua na presença de testemunhas. Isso implicava, num certo sentido, ser essencialmente o próprio matrimônio, essas juras, essas, né, afirmações. É por isso que já naquele momento Maria era chamada de esposa de José. Em algumas versões diz que ela já estava desposada com José, visto que legalmente ambos estavam de fato desposados. A partir daquele noivado, restava apenas a festa de núpcias e o começar a viver juntos. Conforme a lei, uma mulher desposada que praticasse infidelidade deveria ser castigada com a morte. Isso está lá em Deuteronômio 22, nos versículos 23 e 24. Eu vou ler aqui para vocês. Quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, Maria, na condição em que ela se encontrava, poderia ser apedrejada até a morte. E foi durante esse período de intervalo que Maria engravidou sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo, depois de estar desposada com José e antes de ter um relacionamento íntimo com ele, passar a morar com ele. Quando José tomou conhecimento da condição de Maria, a Bíblia diz que ele considerou a hipótese de divorciar-se dela em silêncio, para não expô-la ao vexame público. Está lá em Mateus 1:20. Na verdade, nessa época, José tinha duas opções: iniciar uma demanda judicial contra Maria, o que incorreria na sua morte por apedrejamento, ou despedi-la silenciosamente, dando-lhe uma carta de divórcio. A primeira opção iria expor Maria diante de toda a sociedade. Já a segunda opção preservaria Maria de alguma forma. Algumas tradições antigas sugerem que a atitude de José em querer divorciar-se de Maria foi motivada não pela sua desconfiança acerca de uma suposta traição, mas por se considerar indigno da tarefa de ser o marido da mulher escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Nesse sentido, tais tradições afirmam que José não se sentia capaz de servir como um pai de criação para Jesus, o Filho de Deus. Mas essa suposição é demasiadamente fantasiosa e se choca diretamente com o que foi relatado no Evangelho de Mateus. O relato bíblico simplesmente parece indicar que aquela era uma reação natural de José, ele era humano. Ele era um homem que amava sua noiva, mas que pensava ter sido enganado por ela. Aqui é importante lembrar que a Bíblia testifica que José era um homem bom, justo e temente a Deus, como nós encontramos em Lucas 1:6. Então, com base em Mateus 1:20, pode-se concluir que José estava sofrendo muito com aquela situação, pois certamente ele amava, ele admirava Maria. Então, durante um sonho, um anjo do Senhor lhe apareceu para fortalecê-lo, confortá-lo e explicar o que estava acontecendo. O anjo lhe disse que ele não deveria hesitar em assumir Maria como esposa e a levar para casa. Isso porque a sua gravidez era uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que nessa ocasião, o verdadeiro judeu, aquele que estudava as Escrituras, ele sabia que havia uma promessa de Deus, de que uma virgem daria à luz a um filho que seria o Salvador do mundo. E nessa ocasião, o José foi chamado pelo anjo de filho de Davi, uma expressão também aplicada a Jesus em diversas ocasiões e que nesse contexto significava explicitamente que José era o herdeiro legal de Davi. E olha que interessante, conforme foi dito, a árvore genealógica descrita em Mateus deixa isso evidente, ele era um descendente de Davi e o anjo confirma isso. Diferentemente de Maria, que foi mãe biológica de Jesus, Maria gerou Jesus no seu ventre, né? José não foi o pai de Jesus no sentido físico. Mas é válido saber que a sua paternidade legal também era importante, visto que, principalmente pela linhagem de José,
um filho de Davi, o direito ao trono de Davi também foi transmitido a Jesus. Olha que detalhe interessante. Também é interessante notar que o anjo do Senhor, assim como havia feito com Maria, deu ordem a José dizendo que o nome a ser dado ao menino seria Jesus. Então houve uma revelação particular a Maria sobre isso e uma revelação particular a José sobre o nome que o menino teria, conforme Mateus 1, 21. Então, depois da revelação que teve, o José obedeceu prontamente. Ele assumiu Maria como sua esposa e desempenhou o papel de pai para o menino Jesus. Após o nascimento de Jesus em Belém, José o levou para Jerusalém para a purificação, conforme a lei ordenava, como está descrito lá em Lucas 2, 22. Depois, como chefe da família, José fugiu com ele para o Egito, a fim de escapar da perseguição invejosa de Herodes, conforme a instrução recebida do anjo do Senhor lá em Mateus 2, 13 a 15. E ele passa um certo tempo no Egito. Alguns historiadores ousam dizer que de 3 a 5 anos, provavelmente o menino ficou lá até a morte do rei Herodes. Quando voltou do Egito, José se estabeleceu novamente na sua cidade natal, que era Nazaré, onde Jesus foi criado e aprendeu a profissão de seu pai, conforme está em Marcos 6, 3. Anualmente, José levava sua família para Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa, como era a tradição e a lei mandava que se acontecesse, né? É difícil saber se José ainda estava vivo quando Jesus iniciou seu ministério público, que foi iniciado aos 30 anos de Jesus. Alguns estudiosos, baseados em João 6,42, sugerem que talvez ele ainda estivesse vivo. Porém, admitem que provavelmente ele tenha morrido durante esse período, visto que ele não é mencionado juntamente com Maria e os irmãos de Jesus em outras referências, como nós encontramos em Mateus 12, 46 e 50, você pode conferir lá, Marcos 3, de 31 a 35, e Lucas 8, de 19 a 21. Além disso, por José não ser mencionado na ocasião da crucificação de Jesus, e pelo fato de Maria ter sido recomendada aos cuidados do apóstolo João por Jesus, conclui-se que José já havia morrido neste tempo, mas a gente não sabe qual foi o motivo, né, dele ter morrido nesse período, nem quando. Muitos têm dito de Maria como uma mulher escolhida por Deus para a concretização de seus planos. Mas penso que o mesmo podemos dizer de José, que também foi o homem escolhido por Deus. Apesar dos poucos detalhes, certamente nós podemos afirmar que José, o pai de Jesus, no sentido legal, era um homem de grandes qualidades, fiel e obediente ao Senhor. José, o homem escolhido por Deus, nos ensina a importância de agir com coragem e inteligência diante das adversidades, protegendo os que ama e sujeitando a vontade de Deus. Acho que aqui é um grande exemplo deste servo chamado José, na sua simplicidade, na sua humildade, nos ensina a submissão à vontade de Deus, ainda que muitas vezes ela não seja plenamente compreensível aos nossos olhos, mas nós nos submetemos porque nós cremos. Então eu quero deixar alguns tópicos para a gente refletir nas virtudes inspiradoras de José. Primeiro, obediência e fé. José é um exemplo de obediência a Deus, confiando plenamente na vontade divina, como eu disse, mesmo sem compreendê-la completamente. Como mostrado, né, ao aceitar cuidar de Jesus, mesmo as dúvidas que isso poderia gerar em outras pessoas ou gerar mesmo dentro do coração dele próprio. A outra virtude, né, outras virtudes são humildade e silêncio. Eu achei muito curioso essa observação. Ele viveu uma vida humilde, sem buscar um reconhecimento. O silêncio é uma virtude essencial em sua história, pois era a condição para escutar a voz de Deus e aceitar a sua missão. Outras duas virtudes são coragem e ação. Mesmo diante de desafios, agiu com presteza, discernimento e inteligência,
buscando soluções e não se paralisando pelo medo, como, por exemplo, ao planejar a fuga para o Egito com recursos e inteligência. E sensibilidade espiritual, sem dúvida. José demonstrou sensibilidade à voz de Deus, seja através de sonhos ou intuição, o que o capacitou a tomar as melhores decisões para a sua família. Então aqui nós vemos o quanto o Senhor Deus usou este homem para desenvolver o plano da salvação, né, que estava para vir ao mundo, a figura de Jesus, o prometido, o Messias, o esperado. E ele escolhe então esse casal de uma maneira tão maravilhosa, duas pessoas simples, duas pessoas humildes, duas pessoas sem muito destaque ou qualquer destaque na sociedade da época, mas usa este casal que tem fé, que se submete, que é humilde, para executar a sua vontade e assim revelar plenamente ao mundo o Salvador Jesus Cristo. Que nesse Natal você possa se lembrar também, não somente da figura de Maria, que foi um grande exemplo para nós, como nós vimos na semana anterior, mas desse servo humilde, nas sombras, né? Nas sombras da história, quase nos bastidores, mas um servo exemplar. Que Deus possa te abençoar, te conceder uma semana de muita reflexão, em nome de Jesus. Amém.